Olá, crianças! Nós vamos começar nessa videoaula, a fazer a correção da atividade proposta na aula anterior de História, onde eu propus que vocês respondessem as páginas de número 43 e 44, as questões de número 1 até a questão de número 7, Então, nós vamos, antes de fazer a correção, vamos relembrar um pouquinho sobre o conteúdo que nós trabalhamos, principalmente sobre os primeiros anos da República do nosso país, Nós podemos citar que nos primeiros anos da República do nosso país, o nosso país ele foi governado por militares, Foi governado primeiramente por Marechal Deodoro da Fonseca, depois por Floriano Peixoto, Esses, no governo de Manuel Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, eles tiveram a decisão de expulsar, Dom Pedro II, e sua família, do território brasileiro, no qual, a família real encontravam-se, no caso, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, depois de quase 50 anos do governo de Dom Pedro II, a monarquia no nosso território acabou, dando início ao governo republicano no nosso país, Dom Pedro II, ao deixar o nosso território, ele deixa uma carta para os brasileiros, para demonstrar a tristeza que ele estava ao ter que deixar o território brasileiro depois desse tempo todo de governo, E a gente sabe que a história da monarquia do nosso país durou cerca de 67 anos, Tem um período que foi governado por Dom Pedro I, o governo que foi governado por Dom Pedro II, e entre esses dois governos nós tivemos também a fase regencial, que o Brasil foi governado por regentes, No governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca, que ele não foi eleito através de eleições diretas, mas sim por eleições indiretas, ele assumiu de forma provisória, foi elaborada uma nova Constituição, para o nosso país, que adequando, o governo, aos ideais republicanos, Então, assim começou a República, onde o Brasil é governado, por um presidente. O principal governante na República é um presidente, O que acontece? No Brasil, essa fase inicial foi chamada de República da Espada, justamente fazendo referência para o Brasil ter sido governado por militares, Então, o Marechal Deodoro Floriano Peixoto, ele foi o vice-presidente do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu a presidência logo após, a renúncia do cargo, teve várias pressões da Marinha, Esse movimento que pressionou a renúncia dele ficou conhecido como Primeira Revolta Armada, E no caso, Floriano Peixoto, ele se tornou o segundo presidente da República da Espada, Por causa da insatisfação, com o governo, dos militares, acabou findando a República da Espada, Começou-se o quê? Uma fase que a gente chama de República Oligárquica, Na República Oligárquica, nós tivemos a primeira eleição para o presidente, Que ainda, no caso, no governo de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, no caso, Deodoro da Fonseca não, ainda no governo de Marechal Floriano Peixoto, que acabou dando início à República Oligárquica. Quando nós falamos de oligarquia, a gente fala que quando o poder está detido na mão de um pequeno grupo da sociedade, Aí o que acontece? Nós tivemos, na história do nosso país, presidentes que foram chamados presidentes civis, E presidentes militares. Quando a gente fala de militar, nós estamos falando de alguém
que ocupa algum cargo, né, relacionado à marinha, ao exército, à aeronáutica, né, que tem o poder de usar a arma, né, esses são militares. E nós temos aqueles presidentes que foram o quê? Civis. O que são os civis? Pessoas comuns, né, pessoas que não fazem parte do grupo militar, né. Nós tivemos na história do país, depois da República da Espada, um primeiro presidente, né, um primeiro presidente civil, né, que é a proposta da primeira questão de vocês, da página 43, está perguntando justamente, né, que vocês deveriam pesquisar quem foi esse primeiro presidente civil na história do nosso país. O primeiro presidente civil da nossa história, nós podemos citar que foi quem? Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente que não ocupava um cargo militar no nosso país, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número 2. A questão de número 2 está assim, ó. Estados que até 1930 conseguiram eleger presidentes em razão da sua importância econômica e os principais produtos na economia desses estados, né? Nós vimos que na República Oligárquica, né, teve domínio principalmente de 2 estados, né, que tinham destaque por causa dos produtos que produziam, né, por causa da sua importância econômica, né. Esses estados foram quem? Vocês lembram? Foi o estado de quê? De São Paulo, né, de São Paulo e Minas Gerais, né? Esses 2 estados, no ano de 1930, né, dominavam a política, né, elegendo o quê? Os presidentes nesse período, né? Eles faziam alternância, né, entre candidatos desses 2 estados, né? No caso, essa aliança formada entre esses 2 estados, né? Qual o nome da aliança formada por esses 2 estados? Vocês lembram? Como é que foi chamado? Essa alternância de poder foi chamado de quê? Política do café com leite, né? Então, esse foi o nome da aliança formada por eles, né? A gente pode chamar também de República Café com Leite, né? Ou Política do Café com Leite, né? Que é justamente a alternância no poder dentre esses 2 estados, né? Candidatos desses 2 estados. Que acontece? Como ficou conhecido nessa fase, né? Os grandes fazendeiros dessa época, dessa república oligárquica, dessa política, vocês lembram como é que ficou chamado o nome desses fazendeiros? Eles eram chamados de quê? Coronéis, né? Por isso, nesse período, nós tivemos o quê? O que a gente chama de coronelismo, né? O que acontece? Nessa fase, né, da política café com leite, nessa política do coronelismo, né, onde vigava o domínio dos coronéis no poder, né, nós tivemos, né, as fraudes eleitorais, né? Tinha grande fraude nesse período, né? Onde nós tivemos o que nós chamamos de quê? De voto de cabresto. E o que era esse voto de cabresto? Vocês sabem me dizer? Lembra? O voto de cabresto era o quê? A gente pode dizer que era o voto, né, imposto, né? O voto imposto pelos coronéis, né? Que eram os grandes fazendeiros dessa época, né? Pelos coronéis, né? A quem? A seus empregados, né? Os seus empregados que eram obrigados, né, a votar nos candidatos de sua escolha, né? Da escolha dos coronéis, né? E em troca, né? Em troca eles recebiam o quê? De favores, recebiam favores, melhorias, né? Nas localidades onde eles moravam, né? Então isso, favores, então isso marca, né, que essa fase do Brasil, que é chamada de República Oligárquica, teve grande o quê? Fraude, né?
várias irregularidades nas eleições, né? Então, isso que foi o que? O voto de Cabresto, né? Então, dando continuidade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a era Vargas. O que acontece? Para acabar, né, com essa fase, né, da República Oligárquica, né, que ela teve uma fase, né, onde teve predomínio, né, principalmente, né, esses dois estados, que no caso era São Paulo e Minas Gerais, eles se destacavam, né, por isso que o nome é política café com leite, porque eles eram grandes produtores de café e de leite, né, entre outros produtos, né, tinha uma variedade, mas se destacava principalmente pela produção do café e do leite, né. Essa fase, né, ela teve contestação, né, principalmente por parte dos outros estados que não tinham liberdade de participar, né? Eles não podiam participar ativamente da política, né? Principalmente por causa de São Paulo era um dos estados que era muito fechado, né? Eles queriam pegar e deter, continuar com esse domínio, com esse monopólio por parte da política, né? Somente entre eles. Já Minas Gerais era mais aberto, né? A participação de outros estados, né? O que acontece? A gente pode dizer que por volta de 1929, né, o mundo ele acabou sendo atingido por uma grande crise, né? O Brasil acabou também sentindo o reflexo dessa crise por meio do quê? Da grande taxa de desemprego, né? Várias pessoas ficaram desempregadas, né? E o aumento do descontentamento da população, né? Principalmente por parte da economia, né? Então, por conta da crise econômica mundial, os produtores brasileiros, eles não conseguiam vender o quê? O café, né? Que até então, o café e o leite eram os grandes produtos que se destacavam. Então, eles não conseguiam vender o café, que foi ele misturou, né, com pinche, né? Para encher, o café foi transformado em piche para encher as caldeiras dos trens, né? Então, acabou que os cafeicultores eles tiveram grande prejuízo nesse período, né? Então, com essa crise, né, o Brasil sente, né, na sua economia, né? E começa-se o quê? Uma mudança na história política do nosso país, né? Onde, né, começa a se elaborar, né, uma aliança com a tentativa de derrubar a política café com leite, né? Nessa fase, né, a gente vai ver que vai se iniciar com esse processo, com essa transição, vai começar a fase que nós chamamos de Era Vargas, né? Na Era Vargas, né, antes da Era Vargas, nós temos o quê? Um primeiro presidente no Brasil, que foi o nome presidente, no caso, que era na crise de 1929, que ainda era na política café com leite. Vocês sabem me dizer o nome desse presidente? Vocês pesquisaram? Então, nós temos o quê? Esse presidente nessa fase do ano de 1029, né? Que antecede a Era Vargas, ele foi chamado de quê? Washington, né? No caso, ele era o presidente Washington Luiz, né? Washington Luiz foi o presidente, né, na fase em que o Brasil estava na crise de 1920 por causa da baixa venda dos fazendeiros, no caso, venda dos produtos produzidos pelo Brasil, principalmente o café, né? Então, aí os principais, né, no caso, como tem a 1920, para dar fim, né, essa política café com leite, nós tivemos aquilo que nós chamamos de golpe de 1930, né? Esse golpe de 1930, né, é a fase onde foi formada, no caso, onde nós tivemos a Revolução de 1930, né, onde foi
formada a Aliança Liberal, né? Nessa Aliança Liberal, nós tivemos a participação dos estados da Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Essa aliança foi elaborada principalmente por causa que São Paulo, né, quebrou, né, com um acordo estipulado pela política café com leite, né? Lembra que a política café com leite era a alternância entre candidatos de Minas Gerais e candidatos de São Paulo, né? Quando eles não chegavam a um acordo, era escolhido um presidente que não faziam parte desses dois grupos, né? Um outro candidato, né? Um candidato neutro. Mas São Paulo, o que acontece? Ele elegeu, né, sucessivamente um candidato do seu partido, né, do seu grupo. Então, acabando assim um acordo estabelecido entre ele e Minas Gerais. Então, por causa disso, foi formada o que nós chamamos de Aliança Liberal, né, que lançou o quê? A candidatura de Getúlio Vargas, né, que era um gaúcho, né? E João Pessoa, né, era o seu vice. João Pessoa já era o quê? Um paraibano, né? Essa aliança defendia o quê? Mudanças significativas para o Brasil, né? Estabelecer que deveria ter o voto das mulheres, que deveria ter o voto secreto, que deveria ter o quê? As leis trabalhistas. Só que nessas eleições, né, as eleições que deveriam ter, ela não foi uma eleição honesta, né? Getúlio Vargas, ele acabou perdendo a eleição para o candidato Júlio Prestes, né? E além disso, acabou tendo o quê? O assassinato de João Pessoa no Recife. Esses acontecimentos acabou desencadeando o golpe de 1930, né? Que foi o quê? A Revolução de 1930. Então, isso já é um fator que responde o quê? A questão de número 4, que pergunta quais foram os fatos que motivaram o golpe de 1930. Então, primeiro fator, o controle, né? O controle da política por paulistas e mineiros, ok? Foi um dos fatores que causou o golpe de 1930, né? Nós podemos citar mais outros fatores também. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vocês vão escrever no verso da folha da apostila de vocês, complementando, né? Então, um dos fatores foi o controle da política por paulistas e mineiros, né? Então, ó, questão 4. Além disso, nós podemos citar também o que, ó? A candidatura e a vitória, de Júlio Prestes, né? De Júlio Prestes. No caso, ele era o quê? Outro paulista, né? Outro paulista, presidente da República, né? Com isso, né, embora, né, de acordo com a alternância, né, era, né, fosse a vez de um presidente mineiro, né? Então, isso foi um dos fatores. Controle dos paulistas mineiros, ou seja, por causa da política café com leite, que centralizava o poder,
né, a vitória, né, a candidatura e a vitória de Júlio Prestes, que era um presidente o quê? Paulista, que foi eleito, né? Só que pelo acordo estabelecido pela política café com leite, era para ter alternância entre paulistas e mineiros. Então, sucessivamente, teve outro paulista no governo, acabando o quê? Quebrando essa política café com leite, né? Era para ser a vez de um mineiro a ser eleito. Outro fator que gerou o golpe de 1930 foi o quê? O assassinato, o assassinato do vice de Getúlio Vargas, ou seja, o assassinato de João Pessoa, né? Vice de Getúlio Vargas, né? Então, esse foi o terceiro motivo para o golpe de 1930. Outro fator que nós tivemos que motivou o golpe de 1930 foi o que? As negações de fraudes eleitorais, né? Então, a negações de fraude eleitorais. O que mais teve foi o que? Fraudes. Então, isso aqui é complementando, né? Todos os fatores que motivaram, que levaram ao golpe de quê? De 1930, ok? Então, coloquem no verso da apostila de vocês a complementação da questão de número 4. Então, aqui, ó, nós colocamos o controle da política por paulistas e mineiros, né? Lá no verso da apostila nós complementamos, né? A candidatura e vitória de Júlio Prestes, outro paulista da presidência da República, embora de acordo com a alternância, né, fosse a vez de um presidente mineiro. O assassinato de João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, e as negações de fraudes eleitorais, né? Então foram esses 4 principais fatores que motivaram esse golpe de 1930, né? Dando sequência a essas questões, né, sobre a era Vargas, né? E quais foram os estados, né, que se destacaram na atuação do golpe? Quais os estados que participaram no golpe de 1930? Né? Tivemos a participação da Paraíba, né? A Paraíba. Tivemos a participação de Minas Gerais e a participação do Rio Grande do Sul, né? Que formaram o que nós chamamos de quê? Aliança Liberal, né? Vamos para a sexta questão. Com o golpe de 1930, o que acontece? Getúlio Vargas, ele assumiu a presidência do Brasil, né? Ele acaba assumindo a presidência por meio de quê? Ele dá o que nós chamamos de um golpe de Estado, né? Ele assume a presidência no lugar de Júlio Prestes através de um golpe de Estado, ok? Então, aí inicia-se o quê? Com essa Revolução de 1930, que antecede o quê? Os fatores que levaram o início da era Vargas, né? Que ele assume a presidência através de um golpe, né? Então, sobre o governo de Getúlio Vargas, de 1930 até 1934, julgue as frases. Nós vamos dizer sobre essa fase do governo de Getúlio Vargas, nós vamos dizer quais são as afirmativas certas e as afirmativas incorretas, né? Então, primeiramente, na primeira afirmativa fala-se dessa forma, né? Fala que Getúlio Vargas, ele fez um governo democrático. O governo de Getúlio Vargas foi democrático? Não. Primeiramente porque ele assumiu através de um golpe, né? Então, isso não é democracia. Quando a gente fala de democracia, nós estamos falando onde o povo ele tem participação no governo, na escolha dos governantes, né? Então, está falso, né? Está errada essa afirmativa, né? Não foi democrático. O poder legislativo, Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais
foi fechada no governo de Getúlio Vargas, correto, né? Justamente um dos fatores por não ter sido democrática. Vargas suspendeu a Constituição, né? Ele não acatava aquilo que estava estabelecido, né? Ele cancelou a Constituição brasileira, verdadeiríssimo, né? O presidente substituiu os governadores dos estados por pessoas de sua confiança, que foram chamados de interventores, verdadeiríssimo, né? Então, no governo de Vargas, né, ele acabou, né, substituindo os governadores dos estados brasileiros por pessoas que eram da confiança dele, né? Essas pessoas foram chamadas de interventores. Então, a sequência ficou falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, né? Então, foi proposto para que vocês fizessem até essa questão. Então, nós vamos dar continuidade, né? Nós vamos fazer também, né, nessa aula de hoje, né, mais algumas questões, né? Nós vamos continuar resolvendo, né, um pouquinho falando sobre a democracia no nosso país. Nós vamos fazer a questão de número 8, nós vamos fazer a questão de número 9, 10, 11, 12 e 13, né? Nós vamos fazer até a página de número 45, né? Então, o que que acontece? Depois dessa fase da era Vargas, né, diante de muita pressão, né, popular, né, Getúlio Vargas, ele acaba o quê? Renunciando à presidência somente no ano de 1945, né? Lembra que Getúlio Vargas, ele ficou no governo durante duas fases, né? Ele primeiro ficou essa primeira fase, onde ele deu um golpe de Estado, né? Nessa fase do governo dele, o governo não era um democrático, que foi essa fase que o governo entrou Vargas ficou no governo, foi chamado de Estado Novo, né? Onde Getúlio Vargas, ele era o quê? Um ditador, né? Justamente por isso, ele suspendeu a Constituição, ele retirou os governadores dos estados, colocando pessoas de sua confiança, né? Ele deu fim aos partidos, né? Ele fechou o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, né? As câmaras municipais, né? Diminuindo o poder legislativo, né? Então, essa fase foi a primeira fase na história do nosso país, onde o nosso país teve o quê? Uma ditadura, né? Ele tendo fim, né? Somente depois, né? Primeiro teve uma primeira fase, ele ficou no governo, aí teve a ditadura, ele renunciou, né? E no ano seguinte nós tivemos um novo presidente, né? Esse novo presidente, né? No caso ele foi Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, ele assumiu a presidência por meio de eleições diretas, ou seja, o povo escolheu, né? Para que ele assumisse o governo, né? Iniciou-se assim uma nova fase política que a gente chama de fase de redemocratização no nosso país, né? Que durou um período de cerca de 20 anos, né? Então, nessa fase democrática, nós tivemos o quê? Um novo documento que foi elaborado, né? Então, qual documento elaborado no governo de Gaspar Dutra, que devolveu, no caso ao povo brasileiro, a liberdade de expressão, né? Nós tivemos o quê? A nova Constituição. Nós tivemos a Constituição. No caso, nós tivemos a Constituição do nosso país, que foi a Constituição de 1946, né? Essa foi o documento que foi assinado, dando a liberdade de expressão para o povo brasileiro, né? Vamos lá para a nona questão, né? A gente vai escrever nesse período de democratização, né? Quais foram uma dessas características que tiveram nessa nova fase da história do Brasil, né? Nós podemos dizer que nós tivemos o quê? Com a nova Constituição, né? Nós passamos a ter o quê? Eleições diretas. Então, os presidentes, né?
passaram a ser o quê? Eram escolhidos pelo povo, né? Então, passamos a ter o quê? Eleições direta. Segunda característica que nós tivemos, né? O Brasil, né? O Brasil passou por um grande desenvolvimento industrial, né? Teve um crescimento das indústrias no nosso país, né? A economia urbana cresceu, né? O crescimento das cidades, né? Os trabalhadores puderam o quê? Ter greve, né? Outros fatores que aconteceu, né? A população brasileira passou a ter liberdade de expressão, entre outros fatores, né? Nós citamos 2 fatores. Então, vamos relembrar? As eleições passaram a ser diretas, né? Ou seja, o presidente era escolhido pelo povo. O Brasil, né? O nosso país, ele passou por um grande desenvolvimento industrial. A economia urbana cresceu, a população brasileira tinha liberdade de expressão, os trabalhadores tinham autonomia para fazer greve, tinham direito de fazer greve, né? Então, esses foram uma das principais características desse período de democracia, de redemocratização, né? Que se iniciou em 1945, né? Empresa criada em 1953, no último governo de Vargas, né? Essa segunda fase do governo de Vargas, nós tivemos o quê? Né? Vargas, ele volta ao governo através de eleições, né? Pelo voto direto em 1951. Então, nessa segunda fase do governo dele, ele cria uma empresa, né? Que é bastante famosa, né? Que ela é chamada de quê? De Petrobras, né? A Petrobras, ela foi criada no governo de Vargas no ano de 1953, tá? Questão de número 11. Escreva como estava o cenário brasileiro no fim da era Vargas, né? Nessa segunda fase da era Vargas, o Brasil estava de qual forma, né? Como que estava os acontecimentos aqui no nosso país? Como a gente pode dizer que estava, né? O que a gente pode dizer sobre isso? Então, vamos mencionar aqui nessa questão de número 11. Então, nós vamos dizer, né, como que era o cenário no fim da era Vargas, né? Vamos lembrar que Getúlio Vargas, ele volta ao governo, né, sendo eleito pelo povo, né? Vargas, ele acabou tomando vários empréstimos, né, estrangeiro, e empregou o dinheiro naquilo que ele estava, o que estava faltando no desenvolvimento, né? Ele fez o que? Aplicou em indústrias de base, né? No caso, siderurgia, extração de petróleo, transporte, né? Construção de estradas, geração de energia. E ele fez a campanha O Petróleo é Nosso, né? Que acabou criando o que? A Petrobras, né? Deixando claro que o objetivo dele era intensificar no nosso país a política nacionalista, né? Nesse período desse governo de Vargas acabou sendo o que? Bastante conturbado, né? Porque ele acabou recebendo o que? Pressões, né? Muita pressão de vários empresários, de várias multinacionais, dos jornais e de alguns chefes militares, com a situação que o governo, a situação que o Brasil estava enfrentando, estava ficando o quê? Insustentável, né? Então, por causa disso, nós podemos dizer que aqui no nosso país, né, o cenário brasileiro passava-se por o quê? Inflação alta, né? No caso, a alta dos preços, né? Inflação alta. Tava o quê? Greves estourando, né? Muitas greves estourando no cenário brasileiro, né?
militares pressionando o governo, militares, né, pressionando o governo, né, devido a esse cenário, devido a essa situação que o Brasil estava passando. Então, acaba que com isso, por causa de toda essa pressão, né, que Vargas estava passando, ele acabou que no dia 24 de agosto de 1954, Vargas acaba o quê? Se suicidando, né? Ele se suicida e ele deixa uma carta de testamento explicando quais eram as atitudes, né? Por que ele tomou essa decisão, né? Então, esse foi o cenário no fim do governo Vargas, né? Questão de número 12, nós temos assim, ó. Eleito pelo povo em 1956, né? Sucedeu o governo de Vargas, né? E mudou a capital do Brasil para Brasília em 21 de abril de 1960, né? No lugar de Vargas, né? Quem assume, né, o governo foi o que? Juscelino Kubitschek, né? JK. Então, quem assume o governo foi Juscelino Kubitschek, né? Deixa eu colocar o nome certinho dele, né? Que é um nome bem difícil de escrever, né? Aí, ó, T-S-C-H-E e o K, Kubitschek, tá? Ele foi o presidente que sucedeu a Getúlio Vargas, né? O seu lema era o quê? 50 anos em 5, né? Ele ficou conhecido por propor várias ações que tentassem melhorar o desenvolvimento do Brasil, né? JK foi conhecido, né, como símbolo empreendedor e otimista, né? Ele foi considerado um dos presidentes mais populares, né, do Brasil, né? Um dos presidentes que fazem parte da República Populista, né? Vamos prosseguir? Nós vamos para a 13ª pergunta, que tá assim, ó: numere em ordem cronológica, né, de acordo com o tempo, os presidentes que governaram o Brasil da redemocratização e escreva os seus nomes, né? Então, aqui, ó, nós vamos pegar, ó, eleito. Aqui, ó, a gente, como não, aqui no parênteses, a gente vai pegar e vai enumerar. E aqui a gente vai pegar e escrever o nome do presidente, tá? Primeiro, eleito em 1960, renunciou meses após assumir o cargo, né? Depois de JK, nós tivemos os seguintes presidentes, né? Nós tivemos primeiro, na sequência, nós tivemos Juscelino Kubitschek, né? Nos populistas, né, no caso, né, nós primeiro tivemos Eurico Gaspar Dutra, que foi o primeiro presidente da redemocratização. Depois nós tivemos Getúlio Vargas, né, que foram chamados de presidentes que participaram da República Populista, né. Nós tivemos depois, o terceiro foi Café Filho. Depois nós tivemos o quarto, foi Juscelino Kubitschek, que veio logo após Getúlio Vargas. O quinto presidente dessa redemocratização, que é da República Populista, foi Jânio Quadros. E o sexto foi o quê? João Goulart, né? Quando a gente falar da fase da redemocratização, a gente vai falar com os presidentes que assumiram a República Populista. Então, vamos recapitular? Primeiro, nós tivemos Eurico Gaspar Dutra, né, que foi o primeiro eleito. Segundo, Getúlio Vargas. Terceiro, Café Filho. Quarto, Juscelino Kubitschek. Quinto, Jânio Quadros. E sexto, João Goulart. Então, vamos lá escrever o nome deles e numerar. Primeiramente aqui, ó, eleito em 1960, renunciou meses após assumir o seu cargo, né? Ele não ficou muito tempo no governo. A gente está se referindo quem? A Jânio Quadros, né? Jânio Quadros. Primeiro vamos colocar o nome, depois a gente numera. Conhecido como pai dos pobres. A gente está falando de quem? Getúlio Vargas, né?
Dizia que o Brasil precisava progredir 50 anos em 5. A gente está falando de quem? De Juscelino Kubitschek, né? Conhecido popularmente, né, como que? JK. Foi vice-presidente de Getúlio Vargas, governou cerca de 1 ano, né? Foi quem? Café Filho, né? O Café Filho, ele assume o governo, né, no lugar de Getúlio Vargas, até que depois tem uma nova eleição e quem assume a presidência é Juscelino Kubitschek, né? Foi vice-presidente de Jânio Quadros e governou de 1961 até 1964. João Goulart, né? Goulart, ele foi o vice de Jânio Quadros, né? Lembra que Jânio Quadros, ele só ficou no governo por 5 meses, né? E ele logo renuncia. E presidente eleito pelo voto direto, foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto, Eurico, né? Gaspar Dutra, né? Que inicia a fase da redemocratização. Com isso, nós vamos colocar agora na sequência. O primeiro foi o que? Eurico Gaspar Dutra. Na sequência, nós tivemos quem? Getúlio Vargas. Terceiro, nós tivemos quem? Café Filho. Quarto, nós tivemos o que? Juscelino Kubitschek. Quinto, Jânio Quadros. E por último, nós tivemos o que? João Goulart, né? Então, a sequência ficou em ordem cronológica. Ficou Jânio Quadros 5, Getúlio Vargas 2, Juscelino Kubitschek 4, Café Filho 3, João Goulart 6 e Eurico Gaspar Dutra número 1, né? Então, com isso, nós terminamos as atividades propostas para essa aula, né? Então, vou voltar aqui, ó, para que vocês visualizem novamente o gabarito dessas questões. É importante que vocês façam a correção dessas atividades, que elas vão ser fundamentais para a resolução da prova de vocês, né? Ela vai fazer parte daquilo que vai ser cobrado na prova de vocês, né? Então, nós tínhamos feito a correção até a questão de número 7, ficou a questão de número 8, né? Até a questão de número 13, para que nós fizéssemos juntos nessa aula, né? Então, a questão de número 8 ficou a Constituição de 1948, a questão de número 9 ficou, ó, os presidentes eram escolhidos pelo povo, o Brasil passou por um grande desenvolvimento industrial, a economia urbana cresceu, entre outros fatores, né? Empresa criada por Getúlio Vargas em 1953 foi a Petrobras. Características do cenário brasileiro no fim da era Vargas, nós podemos citar que teve a alta dos preços, ou seja, a inflação alta, né? Greve estourando, né? Um grande número de greves e militares pressionando o governo de Vargas, né? Na 12ª questão, quem assumiu, né? Depois de Getúlio Vargas, né? No caso que foi eleito, né? Quem assumiu no lugar de Vargas, que ficou mais ou menos um ano no governo, foi Café Filho, e depois teve novas eleições, e quem assumiu foi Juscelino Kubitschek, né? 13ª questão, era para vocês colocarem os presidentes que fazem parte da redemocratização, né, na fase populista do Brasil, e escrever os nomes, né? A gente ficou a sequência 5, 2, 4, 3, 6, 1... Jânio Quadros, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Café Filho, João Goulart e Eurico Gaspar Dutra, né? Falamos mais um pouquinho sobre a fase republicana no nosso país, né? Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho sobre a fase da ditadura no nosso país. Então, encerramos por hoje a nossa aula de história. Beijos, amor!